impulsividade, desatenção, inquietude. É difícil, tem dias que a impulsividade dele tá um pouco mais exacerbada. Não pode colocar o dedo lá, não. Eu não posso tratar isso nem com preconceito, nem passar a mão na cabeça dela, coitadinha, não. Mais de 6 milhões de crianças na América Latina sofrem do transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. É um distúrbio que altera o comportamento, tem bases genéticas, bases neurobiológicas. A maior dor de ter um filho com TDAH é a falta de compreensão. Você se sente inferior aos outros, né? Eu não sou burro, eu não tenho tanto foco. O tratamento medicamentoso não é sempre necessário e não é exclusivo também. O portador de TDAH não é um bicho de 7 cabeças. Hoje, em Especiais Médicos, déficit de atenção. De pequeno, o Diego já apresentou ser uma criança muito agitada, muitas vezes distraída, olho muito vivo, ria muito, queria sempre estar com um brinquedinho na mão, sempre muito agitado. Andou muito cedo, falou muito cedo, andou de bicicleta muito cedo. Sim! Vem comprar nossa equipe de volta. Não deixava ninguém quieto. Calma. Tinha muita insônia desde pequenininho, dormia muito pouco. Para a escola ficou impossível. Ele interrompia a aula várias vezes, ele tinha a necessidade de sair da sala, então ele pedia várias vezes: posso tomar água, posso ir ao banheiro? Nossa! Porque ele não aguentava ficar em sala de aula, devido à agitação dele. Uma hora você vai ter que morrer. Mas tem que ser fácil assim? Não sei, eu jogo assim. Quando eu não faço as lições, as pessoas falam que é preguiça, porque todo mundo me odeia. É? Eu fico com preguiça de fazer, aí eu fico pensando em outra coisa. Quando eu não consigo entender e não consigo fazer, aí eu fico sem fazer. Aí fica sem nada pra eu fazer. E eu ficava muito chateada, eu me trancava no quarto, eu chorava muito, falava: por quê? Né? Com Emanuel não foi diferente. Seus pais não esquecem o longo período de incompreensão até descobrirem o que de fato se passava com o filho. Nós percebemos que nós começamos a ser indesejados nas reuniões de família, nos encontros, nas festas, né, os aniversários. Nós pensávamos assim: nossa, será que o nosso filho não é normal? Como que vai ser? Será que ele não vai ser aceito? Vai ser até dentro da família, né? O transtorno do déficit de atenção está relacionado à alteração do funcionamento do córtex pré-frontal, região do cérebro responsável por orientar a capacidade de socialização e inibir comportamentos impulsivos através da razão e do julgamento. A memória curta e a concentração também são comandadas por essa área do cérebro. Em uma pessoa que sofre desse transtorno, os neurônios do córtex pré-frontal são menos ativados do que o normal. A gente não nasce pronto. Formam-se sinapses, formam-se caminhos melhores ou piores para as vias neuronais. Nos indivíduos que têm déficit de atenção e hiperatividade, isso acontece mais atrasado. Então, a área pré-frontal, que vai permitir um autocontrole, ele planejar o tempo, ele observar o outro, se ele está fazendo uma coisa que o outro gosta, vai atrasar e ele vai se comportar como uma criança mais imatura. Não menos inteligente, mas mais imatura. É importante também para a memória curta, que a gente chama memória de trabalho, memória operacional, e que, por exemplo, quando eu estou lendo um texto, eu tenho que guardar o primeiro parágrafo desse texto na minha cabeça para entender o quinto. Mesmo se eu sentasse lá, a apostila na minha frente, eu não conseguia ler. Um dia ele falou para mim: pai, eu não consigo, pai, eu não consigo. Dói o coração da gente, né? E a escola sempre foi assim,
o local mais difícil, porque é o local que tem que socializar melhor, é o local que ele tem que ficar sentado, é o local que ele tem que se concentrar, é o local que ele tem que seguir mais regras. Além do déficit de atenção, Emanuel e Diego têm que conviver com outro sintoma comum nos pacientes que sofrem desse transtorno: a hiperatividade. Você pode ter pessoas apenas hiperativas, pessoas apenas distraídas, desatentas, ou os dois. Eventualmente tem o predomínio da hiperatividade ou o predomínio da desatenção, mas você pode ter as três situações. Então, só desatenção, só hiperatividade ou as duas coisas combinadas. O caso de Helena é de déficit de atenção sem hiperatividade. Helena era um pouquinho desligada, né? Parecia que ela estava sempre no mundinho dela, no mundo da lua, sonhadora, e muito tranquila. E quando começou a escola, quando ela já começou, já numa fase de maiores exigências, eu percebia que ela demorava muito para acabar a lição. Minha mãe sempre achava que eu era muito desatenta e eu era mesmo. Eu não conseguia muito bem aprender. Eu até pensava que aquilo podia ser normal, mas assim, eu confesso que às vezes eu me sentia diferente. Não me concentrava na matéria, eu vivia esquecendo as coisas. Meu quarto foi sempre uma desordem, tudo era desarrumado. Eu vivia esquecendo o agasalho na escola. Começou a ter conflitos. Presta atenção, eu tô falando com você, você não presta atenção. Eu não sei se olha pra câmera, eu não saberia. Mas desatenção, agitação, comportamento inadequado podem ter inúmeras causas e estar presentes em diferentes momentos no dia a dia e na vida da criança. As pessoas que não conhecem o que é conviver com uma criança que tem TDAH, ela vai achar que aquela criança é mal educada, que os pais não dão limite, que os pais não dão educação, que é uma criança rebelde e que eu não quero aquela companhia para o meu filho. Então, como ter certeza de que estamos diante de um caso de déficit de atenção? Seja com ou sem hiperatividade. É na fase escolar que os sintomas do déficit de atenção aparecem com mais clareza, seja nos casos que envolvem hiperatividade ou não. Mas como ter um diagnóstico preciso? Você usa um questionário que nós temos, baseado das doenças médicas neuropsiquiátricas, e que você tem uma lista de sintomas de atenção, uma lista de sintomas de hiperatividade. E esses sintomas, não basta eles ocorrerem, tem que ocorrer há pelo menos 6 meses. Ocorram em pelo menos 2 locais, não adianta aquela criança que a mãe fala acontece em casa só e na escola não, provavelmente é falta de limites. O erro comum das pessoas é falar, não, meu filho não tem isso porque na hora que ele está na televisão, naquele programa que ele gosta, ele está assistindo com a extrema atenção, então não afasta o diagnóstico. Precisa ver na situação de rotina. O pediatra Roberto Bittar acompanha a Helena de perto desde a primeira infância. A Helena é uma criança que, desde os 4 anos na escola, a professora já notava um ritmo um pouquinho mais lento dela. Mas ela estava funcionando bem, ela conseguia executar as atividades sempre num ritmo um pouquinho mais devagar. Aos 12 anos, Helena foi diagnosticada com déficit de atenção. Eu fiquei com medo. No primeiro momento eu fiquei com medo. E aí a solidão para tratar do assunto. Eu vim para minha família que não acolheu bem esse diagnóstico, tá? Dizendo que eu estava exagerada, que eu estava procurando. Tanto que eu procurei que eu encontrei uma doença, que o problema estava mais comigo, na minha ansiedade. Porque da parte do meu avô diziam que isso era besteira, que isso era invenção, que imagina, que isso não era problema. E minha mãe dizia que não, que tinha que tratar e ela me apoiou muito. Coisa assim que você nota, você tá mais irritada. Me foi questionado em família se a escola não era adequada para ela e que eu procurasse algo mais próximo das características dela. Isso me incomodava.
trocar a escola porque ela não atende. Eu queria entender o porquê. Tanto que eu cheguei e fui muito objetiva com a orientadora. Escute, a Helena tem condições de continuar aqui ou eu preciso procurar uma escola mais suave? A questão está na outra folha. Isso. Questões 4. Quantas questões tem na prova? Vamos verificar. Helena permaneceu no mesmo colégio e passou a receber atenção extra, enquanto também buscava o melhor tratamento. Vamos terminar a prova. Chegou numa proporção que o Diego já não entrava mais em sala de aula, ficava o tempo todo perambulando pela escola e entrava na secretaria a hora que queria, entrava na direção a hora que queria. A pedagoga me chamou e falou, olha, tá impossível, a gente está tentando trabalhar com o Diego, mas está sendo impossível, então eu vou te encaminhar para fazer uma avaliação neurológica do Diego para saber se ele tem algum tipo de probleminha neurológico. É fundamental que o professor tenha esse papel de não fazer o diagnóstico de um TDAH, mas identificar crianças que possivelmente tenham TDAH. Ele tem 20, 30, 40 crianças da mesma idade, com características, e ele pode observar se aquela é mais distraída, se ela é mais agitada ou não. Ele, identificando isso, ele comunica aos familiares, ele não está fazendo o diagnóstico, ele é um aliado da família. Avaliado por uma neurologista, Diego finalmente foi diagnosticado. E a neurologista me chamou e falou, Fátima, o que o Diego tem é TDAH, que é o hiperativo com déficit de atenção e isso precisa ser tratado. Estava errado e continuar. Fátima encontrou o suporte de que necessitava no NANI, Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Infantil, um centro de pesquisa ligado à Universidade de São Paulo. 2, 3, 4. Parabéns, porque muitos comportamentos você melhorou. Então nós temos médicos neurologistas, médicos psiquiatras, pediatras e profissionais da área de saúde, como psicólogos, especializados nessa testagem, que a gente chama de neuropsicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos. Então é um grupo grande que tem essa característica da gente cruzar o conhecimento dessas várias áreas para ter uma postura, uma posição, uma interface junto à família, à escola, de uma maneira comum, conjunta. Eu briguei feio com ele. Mas a gente tem que pensar que assim, é uma criança, só que antes ele tentava, errava e continuava. Hoje a gente mostra para ele, olha, você errou. Vamos mudar aqui. Então você vê que às vezes você tem alguns cuidados na hora de falar algumas coisas que são tão simples. E que eles falam também com uma naturalidade que é isso aí mesmo, e acabou, né? Essas que a gente tá vendo que deixa a gente feliz. Eu tô bem emocionada de falar. Vamos lá. Eu vou ler pra vocês as historinhas e depois vocês vão precisar me ajudar a resolver esse problema. As tintas, sim, são felizes, comentavam os outros lábios. Utilizamos técnicas cognitivas comportamentais. Então, como que essa criança, diante de um problema, pode pensar para resolver e avaliar as consequências que ela vai ter diante da escolha de um comportamento. O que você acha que os lábios podem fazer para eles voltarem a trabalhar? O que a gente vai fazer para que eles possam voltar a trabalhar? E o projeto, ele envolve desde a família até a criança. Então, toda sessão os pais participam com a gente, aproximadamente 40 minutos, e as crianças aproximadamente 50 minutos a 1 hora. No NANI, Diego deu início ao tratamento que combina sessões semanais de terapia comportamental e medicamentos. O tratamento medicamentoso, ele é o principal, porque você tem uma coisa química, é quase colocar um óculos em algumas pessoas. O tratamento na linha de terapia, que é comprovado cientificamente, que ajuda, é a terapia do tipo cognitivo-comportamental, que você treina controles de comportamentos. A medicação, quando você inicia, é claro, você inicia numa dose mais ou menos padrão, uma medicação numa certa dose que você acredita que vai funcionar, mas os ajustes têm que ser feitos, né? Sabe o que eu acho que falta? Depois de diagnosticada, Helena também passou a fazer uso de medicamentos e viu sua vida mudar. Eu
eu comecei a prestar um pouco mais de atenção na aula, não ficar voando tanto. E de inglês? Emanuel tem 13 anos e toma medicamento há 6. Sua mãe guarda com carinho as lembranças do dia em que o filho reagiu ao tratamento pela primeira vez. Ele tinha tomado medicamento, ele chegou em casa, fez a liçãozinha dele, fez a redação, fez um desenho. Eu já estava achando aquilo tudo muito estranho, estava muito quieto, muito tranquilo. E a hora que ele terminou tudo, ele olhou para mim e disse assim: eu descobri que eu não sou burro. Isso com 7 anos de idade. Essas foram as palavras dele. Que a gente guarda isso, e aí para mim foi tudo, porque eu falei: não, filho, você não é burro. E daqui para frente a sua vida vai melhorar muito. O tratamento de Emanuel combina medicamentos com a terapia comportamental. Tem que deixar claro que o tratamento medicamentoso não é sempre necessário e não é exclusivo também. A gente fala assim que só a terapia não resolve, só o medicamento também não resolve. Precisa de medicamento, terapia e um envolvimento total da família e de todos que convivem com ele, né? Crianças que sofrem do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, e que não recebem assistência e tratamento adequados, têm grandes chances de levar esse distúrbio para a idade adulta. Quando você faz o tratamento adequado, ela tem uma chance maior de sucesso. Por quê? Ela não é submetida a algumas situações que normalmente acontecem no indivíduo não tratado e que vão gerando problemas secundários, seja na autoestima, seja em problemas de ansiedade, etc. Mas receber o diagnóstico e começar o tratamento são apenas os primeiros passos de uma longa jornada para a criança e a família. Até que começaram os rótulos do medicamento na escola. A criança pergunta: por que você toma remédio? Você é burro? Você é retardado? Diego, Emanuel e Helena estão entre os mais de 6 milhões de casos registrados na América Latina de crianças com transtorno do déficit de atenção, acompanhados ou não da hiperatividade. E mesmo com o diagnóstico e tratamentos corretos, eles enfrentam um novo desafio a cada momento. De início foi assim, o santo remédio. Nossa, ele estava maravilhoso na escola, ele conseguia ficar sentado, ele conseguia ficar calmo, né? Até que começaram os rótulos do medicamento na escola. A criança pergunta: por que você toma remédio? Você é burro? Você é retardado? E aí começou uma nova fase da gente em casa e também da terapeuta, enfrentar o preconceito, né? Emanuel já mudou de escola 5 vezes, mas a família encontrou um grande apoio junto à Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Tem ajudado muito porque lá a gente compartilha as nossas experiências, as nossas dores e a gente percebe que estamos todos no mesmo caminho. Meu nome é Anderson, né? Sou o pai do Emanuel, esse menino maravilhoso aqui, né? Eu achava que era só o Emanuel, depois eu comecei a perceber que não era só nós, né? Que tinha muitas pessoas que precisam de ajuda. Essas pessoas têm sim, na maioria das vezes, condições de aprender, condições intelectuais, para passar por um processo de aprendizagem absolutamente tranquilo e que não o fazem porque as suas especificidades não são respeitadas. Ou seja, o portador de TDAH não é um bicho de 7 cabeças. Ele é uma pessoa absolutamente normal. Então, essa troca de experiência nossa vai ser muito boa, porque a gente... o problema que eu já tive, talvez vocês vão entender. Aceitar o diagnóstico e ajudar a criança a encarar o tratamento com naturalidade são as principais atitudes para que o futuro se abra. Quando a gente recebeu esse diagnóstico, a gente ficou de uma certa forma aliviado, sabendo do que se tratava e que era uma coisa assim, que não era um bicho de 7 cabeças, que era uma coisa que dava para conviver muito bem com isso, desde que a gente tivesse algumas estratégias. Hoje melhorou muito. Antes, assim, eu tava fazendo um exercício, pensava jogando futebol, jogando videogame, assim, e hoje não acontece tanto.
Isso. Depois que comecei a tratar, eu fiquei, assim, mais atenta e um pouco mais, assim, menos de esquecer agenda e casaco. Deixa eu ver se eu faço uma maldade com a minha mãe aqui. As mudanças são visíveis do antes e do depois. Ele está muito mais calmo, muito mais centrado, tem se concentrado melhor. Isso para mim foi, assim, uma compensação enorme. Percebi uma coisa. Quando ele roda um botãozinho, a câmera dá um zoom e volta.